Sejam bem-vindos a mais uma livecast do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos conversar sobre uma passagem bíblica que é bem famosa, que está em Mateus 6:33. E para isso, eu não estarei sozinha. Hoje nós teremos convidados. Aos poucos eles vão entrando e enquanto isso vocês vão convidando outras pessoas para participarem da live também. Opa! Boa noite, paz do Boa Senhor. noite. Amém. A paz do Senhor aí para todos os nossos ouvintes. Vamos ver quem mais está chegando. Cadê? Eu estou esperando os pedidos de amizade. Olha, já estou viajando aqui na maionese. Ai, meu Mas também Deus. quem quiser pedir para ser meu amigo, eu aceito também, tá? Aos poucos eles vão entrando. Luciano, já que você foi o primeiro a entrar, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Ó, o Rodrigão aí, ó. O Rodrigão já tá aí. Então, eu sou o Luciano, sou professor de música, tenho 29 anos e sou da igreja de vocês ali na Cachoeirinha, né? E juntos a gente tem lá a escola dominical, a gente não dá aula, né? Mas a gente participa junto com os alunos, né? Eles que fazem a aula, né? E é isso, a gente vai comentar sobre a Bíblia aqui. Espero que o pessoal participe bem também aí. Vai ser bem interessante a gente falar desse assunto. Sim. Rodrigo, se apresenta aí. Gente, boa noite. Sou Rodrigo, marido da Camila. Estou ali na Cachoeirinha, acho que eu sou o mais antigo ali, eu nasci ali. Também ajudo ali nas aulas já há alguns anos. Tenho 36 anos. Estamos aqui para discutir um pouco sobre esse assunto interessante aí. Sim. Só para contextualizar, nós todos somos membros da Igreja Assembleia de Deus, né, no bairro de Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, e nós todos somos professores de escola dominical, né? A gente nesse momento tem dado aula aí para os jovens, para os adolescentes, eu eventualmente para as irmãs, né, para as senhoras. Tem sido desafiador também, mas vamos lá, o Esdras está entrando. Nosso último assim, né? Último professor aí para entrar e se apresentar para o pessoal. Olha lá! Aê! Vai, senhor, galera. Paz do Tudo bem? Amém. Senhor. Desculpa aí a demora aí, tava me ajeitando aqui. Passou perfume, Esdras? Passei. Boa. Passei a camisa, tudo mais, hein? Sim. Esdras, se apresenta para o pessoal aí, para quem não te conhece. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí. Eu tô muito nervoso, mas meu nome é Esdras, eu participo ali da igreja do Vila Nova Cachoeirinha, junto com o Rodrigo, a Camila e o Luciano. Nós somos professores lá, né? Eu e a Camila nos adolescentes, o Rodrigo e o Luciano nos jovens, mas por vezes nós nos ajuntamos, fazemos uma classe única e debatemos sempre alguns temas e para mim é muito bacana estar participando aqui com vocês. Camila, agradeço o convite aí, o espaço e que Deus abençoe essa live aí, que alcance muitas pessoas. Amém. Então eu quero começar agradecendo a vocês três, né, pela disponibilidade, pela presença. E a gente, sem mais delongas, né, já foi muita introdução. Então a gente vai direto ao ponto aí. O nosso tema é conversar um pouco sobre o versículo que se encontra em Mateus 6:33. Então eu vou ler aqui o versículo que aqui na tradução da NVI. Estou com a Bíblia aqui e vamos lá. Mateus 6:33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Né? Em outras traduções, ou nas mais tradicionais, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? E esse versículo ele está num trecho bíblico conhecido como o Sermão do Monte, né? O sermão mais famoso de Jesus. E ele traz muitas reflexões importantes para a nossa vida hoje, só que também traz muitas reflexões equivocadas.
Eu queria ouvir de vocês, a princípio, assim, a respeito do contexto, como que vocês entendem essa passagem, o que que vocês entenderam do que vem antes, do que depois. Quem quer começar para quebrar o gelo aí? O Luciano tá ansioso. Nossa. Vai lá, Luciano. Não, então, eu acho interessante isso e eu acho que por que que a gente tem que discutir? Porque pouco se fala do assunto, realmente, né? A compreensão, ela é pouco falada. E eu acho que a compreensão, assim, vamos dizer, popularmente, de repente, coloca um peso nas pessoas, né? Então, por exemplo, a gente pensa que o reino de Deus, né, como está falando aqui no versículo, é servir as coisas da igreja especificamente, né? Então, por exemplo, poxa, de repente o meu trabalho não consigo estar sempre em todos os cultos. Então eu vou ter que mudar de emprego, porque em primeiro lugar o reino de Deus. Enfim, se resume muito ao templo em si e os afazeres da igreja. E não que não seja importante, né, mas é muito além disso. E quando Jesus está falando, ele trata de outros assuntos, né, que a gente às vezes deixa passar de lado. Que, por exemplo, né, você está vendo aqui o Sermão do Monte, ele está falando de um monte de coisa. Ele fala sobre o divórcio, ele fala sobre o adultério, né, enfim, coisas nesse sentido. Só que ele também fala das preocupações da vida. Uhum. Ou seja, muitas vezes a gente vai falar, a gente condena o adultério, condena o divórcio, condena atitudes assim, mas e as preocupações da vida, a gente coloca um lugarzinho no sofá ali do lado e onde a gente vai, estamos lá junto, sendo que Jesus também deixou essa orientação para a gente, né? Então, eu acho que abrange muita coisa, né, quando a gente está falando sobre esse assunto. Sim. Rodrigo? Bom, Ou Esdras? Não, se vai eu lá. puder falar antes do Rodrigo, aí depois ele me corrige, é melhor. Porque aí não vai ficar difícil para mim. Mas seguindo nessa linha que o Luciano trouxe, é bem importante a gente refletir nesse versículo, porque ele é bem conhecido, porque não dizer que é um dos mais conhecidos aí, mas é pouco compreendido o sentido profundo dele, né, íntimo. Nessa passagem aqui do Mateus capítulo 6, Jesus está trazendo diversas instruções para os discípulos, para que eles estavam no monte, né, no Sermão da Montanha, sobre como tinha que ser o relacionamento com Deus. E é tanto que nesse mesmo capítulo, Jesus nos ensina a orar, né, que é uma das partes mais importantes para mim da Bíblia. E depois disso, ele nos ensina como nós devemos lidar com as questões da vida, as ansiedades, as preocupações. E a gente vê que existe uma necessidade de Jesus abordar isso já naquela época, onde nem existia Instagram para ficar se comparando uns aos outros, mas Jesus já tinha passado uma instrução de como teria que ser a nossa entrega a Deus, né, a nossa devoção a Ele, a nossa adoração, que é como o Luciano disse, não se limita a templos religiosos, a lugares, a agendas, mas a nossa devoção, a nossa entrega a Deus, ela está totalmente ligada a como nós colocamos Deus em prioridade nos nossos afazeres. Como o Luciano disse, é muito possível que nós estejamos dentro da igreja adorando a Deus, em espírito e em verdade, mas é muito possível também que no trajeto do trabalho, durante o percurso dirigindo, cuidando dos afazeres de casa, quem sabe estudando, ali está também o reino de Deus e o seu pensamento ligado ao céu. E a partir disso, tudo que você faz é para a glória de Deus. Então, o buscar o reino, ele é muito mais do que estar todos os dias, em todos os momentos, em todas as agendas, em todos os rituais religiosos, pensando que está fazendo algo para Deus, quando na verdade é muito possível fazer isso, esses rituais, cumprindo essas agendas, sem estar com o coração em Deus. Então aqui é só para começar, né, uma introdução, mas nos trazendo um lado mais profundo de que o reino de Deus ele está muito além
das quatro paredes, dos costumes religiosos, ele está totalmente ligado a como nós entendemos a nossa vida, as nossas preocupações, nossas ansiedades, nossas decisões e escolhas. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para a introdução. Legal. Bom, pra mim não sobrou nada pra falar aqui. Acho que os dois aí já gabaritaram aí. Mas eu reforço aqui, acho que a importância desse tema. Eu, particularmente, já ouvi várias mensagens nesse sentido, né? De se buscar aqui é basicamente você se dedicar à igreja. E eu acho que, ou fazer somente as coisas da igreja, né? E no que eu entendo aqui, não foi isso que Jesus quis dizer. Ele não estava falando pra gente abandonar todas as coisas que a gente tem que fazer no nosso dia e no nosso dia a dia e fazer só as coisas da igreja, igual tem algumas pessoas que entendem. Senão teria que todo mundo só ser missionário. E aí não ia nem ter quem mantivesse os missionários, porque todo mundo ia ser missionário. Então, esse é uma das questões que a gente tem para explorar aí. Sim. Então, baseado em tudo isso que a gente começou conversando, gente, vocês podem, conforme for surgir uma ideia, levantar a mão. Não, brincadeira. Mas pode puxar aí o gancho. E o Então, pessoal assim, também pode comentar aí, né? Pode comentar aí, sim, mandem o que nos quiser. comentários aí. Tem uma caixinha de pergunta também. Podem mandar perguntas aí embaixo. Topa aí, ó. Agora tem um chat de verdade, né? Dessa Verdade. verdade, Pois esse é o chat é. de verdade. Agora tem um Real. chat de verdade. Pode mandar o Agora é pix de real, verdade aí o também pessoal agora. não some, o pessoal fica tímido. É, Mas, enfim, baseado em tudo isso que a gente começou conversando, então. O que é o reino de Deus que a gente tem que buscar primeiro? Antes da gente chegar no primeiro, o que é esse reino que a gente tem que buscar? já tem um Eu vim aqui versículo que só com a fala disso. pergunta, viu? Eu vim aqui só com as perguntas para vocês me responderem. Não, então aí. Ó, mas tem um Eu não versículo sabia que fala disso, eu não disso. estava combinado, mas também. Se eu soubesse, eu que tinha organizado a live, É, então. é verdade, é. Não, mas tem um versículo que fala disso, né? Romanos, não sei se é, tipo, se era a conclusão do negócio, aí eu leio aqui e acabou a live, né? Não, Romanos 14, versículo 17. Aí, se alguém quiser ler aí, não sei se a versão enfim. Deixa eu ver. Eu tenho aqui, vamos lá. Romanos, Romanos 14, versículo 17. bora lá. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eita glória! É isso aí. Então esse é o reino de Deus. Agora vocês. Justifique sua resposta. Agora vocês. Eu já li o versículo aí. Já achou o versículo, verdade. Mas vamos destrinchar isso, trazer isso mais para a prática, assim. Sai um pouco do campo da teoria. Como a gente pode identificar o reino de Deus na nossa vida prática, assim, no trabalho, que está muito muito de acordo com as preocupações que Jesus fala para a gente não ter, né? Deu uma travadinha aí, não sei se. Mas pode falar aí. Vai lá, Esdras. Bom, acho que o reino de Deus ele é um conceito muito amplo, né? É tanto que o reino de Deus ele é tão amplo que ele veio do alto, né? É chegado e foi o próprio Jesus que trouxe. Então, se a gente fosse tentar explanar completamente o que é o reino de Deus, acho que não conseguiríamos. Pelo menos eu tenho uma limitação quanto a isso. Mas tem algumas características que marcam como que é esse reino. E assim como o texto que o Luciano abriu aqui para a gente, que o reino de Deus ele consiste na busca e na prática da justiça, da paz e na alegria no Espírito Santo, isso nos recorda muito as características que o Espírito Santo insere em nós ou transforma em nós, concede a nós através da lavagem, da regeneração, né, a mudança, a transformação, que é Gálatas 5:22. Que o reino de Deus ele está, acho que, compactado ali naquelas características de quem nós nos tornamos
E as características de quem nós nos tornamos é basicamente as características que existem em Deus. Porque os frutos que estão em Gálatas 5:22 são os frutos do Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo de Deus. Então, quando nós estamos no reino de Deus, nós estamos a praticar também as características, as obras que são originárias de Deus, que é a paciência, a longanimidade, é o domínio próprio, enfim, o amor, né, que a gente tem estudado na revista com os adolescentes. Mas, na prática, o reino de Deus consiste também no modo de vida não baseado nas minhas escolhas, no meu pensamento, no meu padrão, no meu entendimento, né? Conforme diz o salmista, não se estribando no meu próprio entendimento, mas é o reino de Deus, são as diretrizes, são as normas, são os padrões do reino de Deus, as leis do reino de Deus em mim. Então, a forma como eu me visto, como eu penso, como eu ando, como eu falo, como eu trato o meu próximo, não são característicos mais a mim, não cabe, não diz respeito a mim, mas diz respeito a um reino que eu estou fazendo parte. Esse reino, ele é de Deus. Aí entra os frutos do Espírito que eu falei. Sim, o irmão Dário deixou um comentário aqui muito importante. Dário, obrigado. Inclusive, o Dário já esteve aqui em live no Fé e Conhecimento, uns 2 anos atrás, e ele deixou um comentário escrito assim: Urico Zwinglio, nossa, foi longe, dizia que buscar o reino implica vida pública e privada moldadas pelo evangelho. Né? Então, que é basicamente isso que o Wesley falou. Às vezes a gente fica caçando esse reino de Deus dentro da igreja, né? Dentro de atividades espirituais, dentro de um cargo dentro da igreja. E o reino de Deus, ele é muito mais amplo, né? Ele abrange muito mais coisas. Aliás, a igreja é um lugar que a gente, se a gente for contar mesmo, a gente passa menos tempo, né? Às vezes a gente passa mais tempo num trabalho, numa escola, enfim, fazendo diversas outras coisas, né? E é justamente nesses outros lugares que está também o reino de Deus, porque não está no lugar geográfico, né? No lugar físico. E acho que no contexto aqui do versículo, né, como o Esdras falou, tem algumas discussões teológicas, né, sobre essa questão do reino, mas acho que no contexto aqui ele diz bastante respeito à questão de se é um reino, né, existe um governante, e ele deixa claro quem que é o governante desse reino, que é o próprio Deus. E o governante, ele tem uma forma de dirigir o reino, né, com diretrizes, igual o Ezra colocou, com um padrão de comportamento, como uma forma de viver mesmo. E é esse ponto que eu entendo que Jesus está colocando aqui para gente quando ele traz essa questão do reino de Deus, de buscar o reino de Deus, é buscar essa forma, né, da gente entrar e se comportar como um verdadeiro cidadão desse reino, né? Porque se a gente está dentro de um reino, eu tenho que cumprir aquilo que tá ali dentro, porque senão ou eu vou ser lançado para fora, ou eu vou sofrer algum tipo de punição, né? Se eu sou um cidadão brasileiro, eu tenho que me adequar às leis brasileiras. Então, se eu estou falando aqui que eu vou buscar o reino de Deus, eu tenho que estar também de acordo ali com o que ele estabeleceu como o seu reino. E aí ele vem complementando na sequência, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, como uma coisa que faz parte do próprio reino. E aí acho que a gente deve entrar nesses assuntos aí depois. Sim, o Charles, que legal, o Charles está participando também. E ele deixou uma pergunta, né? Seria o buscar de algo não tangível esse reino de Deus? É tangível esse reino? Eu acho Acho que que não ele é é só visível, uma mas não coisa. tem, né? É. Eu acho que tem coisas que são tangíveis, sim, mas tem coisas que também não são. Sim. Ele é um todo, né? Como o Dário colocou, é na vida particular, na vida pública, e isso se reflete tanto nas coisas materiais quanto imateriais também. Sim, Acho que ele é uma ação invisível, né? Não tangível, mas quando presente, né, no homem ou na mulher, ele se torna visível, né? E aí você acaba tendo contato, né, com esse reino de alguma forma, ouvindo ele, enfim, como a própria palavra de Deus. sim. Pode? Não, eu ia falar assim que é importante a gente entender
qual que era a expectativa do povo naquela época com Jesus, entendeu? Então, assim, eu acho que essa palavra reino vem muito de encontro com a expectativa deles. Porque é o seguinte, se a gente for ver o Antigo Testamento, Sim. era briga atrás de briga, assim. Então, assim, as guerras que a gente vê hoje, assim, não se compara antigamente. Você vai ver na Bíblia, é cheio de coisa. E uma história, assim, do povo rebelde, e quando se voltava para Deus, Deus, pela sua misericórdia, fazia ele vencer, né? Tanto que existe um livro chamado Juízes. Tipo assim, poxa, é tanta gente que está ali sendo um juiz, que está pelejando por Israel, que a gente vai ter que colocar um nome um livro só, tipo, Do rei também, são né? tantos, né? Entendeu? Não foi, tipo, não tem o livro, a história de Sansão, a história de, não, teve os juízes, assim, teve de tanta briga que teve. Só que aí os caras pensaram assim, vai vir um Messias aí, e esse Messias vai ser o bravo do negócio. Entendeu? Ele vai pegar assim, ele vai ser o mais forte de todos, assim. E aí Jesus veio e acabou com a expectativa dos caras, né? Tipo, achou que, nossa, então assim, então Jesus vai vir aqui, aí vai acabar com toda a palhaçada, e aí a gente vai ser aqui um reino, e Jesus vai subir no trono e tal, não sei o quê. Não, Jesus, tipo, mostrou totalmente o inverso disso. E aí eu acho que esse é o ponto, né? Que Jesus ali no Sermão do Monte já tinha feito milagres, e aí eu fico imaginando, poxa, qual que é a hora que Jesus vai pegar assim, vai levantar uma espada e falar assim, ó, a partir de agora vai ser assim, eu vou ser o reino. Não, Jesus começa a falar os negócios assim, que aí os caras entraram em parafuso, imagina. E aí fala isso, tipo, começa a falar as coisas e a gente percebe aí que vem o lance do tangível, né? Eu acho que de repente é isso que até o Thiago está querendo dizer. Se fosse um reinado, vamos dizer assim, com coroa, com um palácio, aí seria algo mais tangível, né? Mas assim, o Jesus ele trouxe totalmente uma outra visão assim do que é o reino de Deus. E até mesmo o versículo que eu li do, do Paulo aqui falando, ele está falando de uma briguinha ali, de estar tendo, poxa, os caras, ou você come carne, mas aí o outro vai lá ver se você comendo e vai falar, vai se escandalizar, então não come, tal, não sei o quê. Ou seja, é muito mais pacífico o negócio, assim, que ele fala, gente, vocês estão brigando aí por causa de comida? O reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, alegria, né? E outro negócio que eu esqueci que ele falou aí, é paz, alegria e Justiça. justiça. Então, assim, é muito interessante isso, porque, de repente, nos nossos dias, a gente pensa assim, eu falo assim, Rodrigo, estou precisando de alguém para ser o coordenador da mocidade. Tá? Aí você fala, nossa, vou fazer o Vou servir ao reino, né? vou servir ao reino, entendeu? Mas assim, e aí você vê que tipo a expectativa bíblica, né, principalmente desse de Jesus e de Paulo, é totalmente no oposto disso, tipo, aí eu acho que vem do tangível aí de novo, né? Então, a gente vê que realmente tem a ver com outras coisas que transcendem, que é fora do tempo, assim, é para o mundo, não no sentido mundano, mas para o mundo no sentido de propagação. Ou seja, o crente às vezes se orgulha, porque nossa, eu carrego minha Bíblia, não adultero, não divorcio, estou com a minha esposa, não me divorcio, enfim, não faço vingança, eu estou fazendo tudo certinho. Mas aí você está cheio de preocupação e a Bíblia também nos recomenda, e a gente, não, às vezes, não pensa nisso. O que tem de crente preocupado, entendeu? Então é uma coisa que o reino de Deus não é isso. Então, se você está preocupado, você tem que procurar ver direitinho o que é o reino de Deus aí. Entendeu? Exatamente. E Pra mim, aí, o Luciano fechou. Pode ir pro próximo. pode encerrar a live também? Acabou. Acabou. Não, Mas é isso, assim. Eu acho que é muito a gente viver na prática quem é o nosso Senhor, né? Às vezes a gente fica preocupado com várias coisas, como diz a própria passagem bíblica, né? Com as preocupações da vida, o que vamos comer, o que vamos vestir, do que vou trabalhar. Eu acompanho pessoas, né, que ficam em dúvida: será que eu devo ir para essa área? Devo ir para outra área de trabalho? E no final das contas,
não é sobre onde você vai trabalhar, do que você vai trabalhar, né? Mas quem é o seu verdadeiro Senhor, né? E até Colossenses fala isso, né? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E é tudo. Então, assim, se eu tô varrendo a minha casa, que seja para o Senhor. Se eu trabalho dirigindo ônibus, que seja para o Senhor. Então, qualquer coisa que eu fizer, o meu Senhor não é meu marido, não é o meu chefe, não é quem me paga, né? O meu Senhor é outro, né? De outro reino. E é isso que às vezes falta a nossa vivência na prática, porque acho que muita gente lê, a gente sabe, mas não para meditar na real profundidade da coisa, assim, o que realmente isso quer dizer, né? E Vai, tem que tem fazer tudo um, para o Senhor, mas vai levando. tem um ponto que eu acho que esse para o Senhor, ele é mais profundo quando a gente pega a referência de Coríntios, né? Que ele fala, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então, não é só para fazer para o Senhor no sentido de eu estou fazendo aqui um favor para Deus, né? Sim, Aquilo que eu estou fazendo tem que mostrar a glória de Deus na ação que eu estou tendo, assim, né? E acho que essa é o convite que é feito aqui nesse buscai, né? sim. Então, como que a gente pode definir esse buscar primeiro? Então, já que a gente entendeu aí o que que é o reino de Deus, quem é o governante do reino de Deus, quem é o senhor do reino, como buscar primeiro? A gente começou falando um pouco sobre as questões da igreja, né? Gente, não é errado ir para errado em todos os cultos. Senão, né, vão dizer que nós falaram na Olha o internet. professor falando aí que não é para ir para a É, igreja, não né? é errado vocês irem em todos os cultos. Por exemplo, na nossa igreja tem pelo menos 5 trabalhos oficiais, né? Culto de ensino na terça, culto público na quinta, consagração e oração no sábado de manhã, escola dominical domingo de manhã e culto domingo à noite. Então, são 5 básicos aí só para começar, né? E quem vai em todos, ótimo, eu não vou em todos, eu não consigo ir em todos, né? Mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, né? Sobre o buscar primeiro o reino de Deus associa a coisas espirituais, vamos dizer assim, né? O primeiro aqui, na minha visão, Jesus coloca no sentido de fazer antes, né? Antes de você fazer as outras coisas, você ir com essa visão de colocar prioridade, né? Esse é um ponto. Eu estava até lendo sobre o tema aqui e um autor aqui, ele colocou aquele exemplo, muita gente já deve ter visto daquele videozinho que o professor vai enchendo um pote e ele coloca várias coisas, coloca pedra, depois pergunta para os alunos, já tá cheio? E os alunos, tá cheio. Aí ele vai colocar cascalho, aí ele vai colocar areia, aí ele vai colocar água. E o ponto é que se você não coloca as pedras primeiro, né, a base, o fundamento primeiro, né, as outras coisas depois você não consegue colocar, porque as outras coisas vão ocupar todo esse espaço e aí você não vai conseguir encaixar as pedras lá. Então, se ele não for primeiro, se ele não for a base, é o que a gente sempre fala, né? Não tem como, ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir a mim mesmo e, consequentemente, ao diabo. Não tem um meio termo, né? Então, se eu não colocar Deus em primeiro, né, o segundo não conta. O segundo lugar não conta, né? Ou é primeiro e é o centro e é aquilo que é mais importante, ou então não vale de nada. O segundo, terceiro lugar não tem prêmio para segundo lugar aqui, né? Ou a gente está com Deus ou não está com Deus aqui. Então, acho que o sentido que ele está colocando é nesse mesmo, de colocar essa prioridade, assim, de que as coisas de Deus têm que vir primeiro, né? Essa questão de justiça, de alegria, de paz, de trazer as nossas ações voltadas para a glória de Deus e tudo que a gente fizer é voltado para Deus, tem que ser o sentimento primeiro que vem no nosso coração, antes dos outros sentimentos, né?
Então, acho que, na minha visão, esse é o conceito do primeiro aqui que ele está colocando. Ó, Vai lá, Esdras. sobrou nada, meu. Mas deixa eu ver aqui o que dá para comentar. Eu acho que o Rodrigo trouxe um ponto assim crucial para a gente compreender a ideia do texto. Eu estava até ouvindo uma pregação do Augustus Nicodemos, dele falando sobre essa questão do reino de Deus, né? Buscarem primeiro. Em todo o contexto aqui do capítulo, igual a gente estava falando, Jesus está nos ensinando sobre como lidar com as preocupações, né? As ansiedades. E ali, Jesus já nos dá a receita insubstituível de como nós devemos ser na nossa vida. Aí ele vai nos dar exemplo aqui sobre alimento, vestimenta, até dinheiro, né? Jesus vai falar aqui nesse capítulo. E ele nos manda colocar Deus antes de todas essas coisas. E aí ele compara os animais, né? Os lírios do campo, as flores, como sendo totalmente dependentes de Deus para a sobrevivência. E aí Jesus nos ensina aqui que o buscar primeiro é realmente isso que o Rodrigo falou, é colocar Deus como a base e o centro. E aí nessa pregação, Augusto Nicodemos dizia que, por exemplo, se nós formos colocar a nossa base de um objetivo pessoal, quer seja profissional, quer seja familiar, e a base disso for a sua própria força, se vier algum problema, se vier algum medo, alguma dificuldade, você vai estar totalmente vulnerável nessa situação, porque você é a base, você e sua própria força que está sendo ali o que está puxando a carruagem, vamos dizer assim. Só que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, entregando a Ele, né, a nossa vida, aí nós temos uma garantia de segurança, quer seja uma resposta de Deus dizendo não para cada um de nós, tipo, uma situação não deu certo, mas Deus estava em primeiro lugar e Ele toma o controle da minha vida. Ou deu certo também a situação e Deus estava em primeiro lugar e é Ele quem vai reinar sobre a nossa vida. Porque é muito comum a gente ter situações, eu falo por mim mesmo, né? Onde primeiro a gente põe o pé na situação, entra, aí depois você vai orar e falar, oh Deus, me abençoa disso aqui agora. Mas você perdeu totalmente né, o ensinamento de que era primeiro Deus, né, e depois você, a sua vontade. Então, acho que está realmente ligado a isso de que o Rodrigo falou, de colocar Deus em primeiro, é se lembrar dele primeiro, é dar a ele a honra primeiro, de acreditar a ele a autoridade primeiro, uma vez que nós não temos mais autoridade sobre a nossa vida, né? Nós entregamos a Jesus. Então, acho que é mais ou menos nessa ideia aí, pelo que eu entendi também na pregação do Augusto Nicodemos, e para mim fez sentido essa aplicação também na minha vida. E na prática, como que a gente faz isso? Já que não é bater ponto em todos os cultos, todos os ensaios e todas as coisas, como que a gente faz isso na prática? Eu acho que esse é um ponto importante que o Miguel até colocou aqui, né? Então não é para ir em todos, obrigado. Na verdade, se você for em todos, pensando em Deus como primeiro, você deve sim ir em todos. Sim, Porque a questão é essa, é tudo que você for fazer, você colocar a vontade de Deus sobre a sua mesmo, né? E se você entender que você tem a condição, né? E você não quer ir por conta de preguiça, você já está fazendo o contrário do que a gente está falando aqui. Porque aí você está colocando a sua vontade, o seu desejo antes, né, da oportunidade que você tem de ir ali na igreja adorar a Deus. Então, o não ir ali também o que a gente quis dizer aqui é que assim, o fato de você ir para o trabalho, né, você estar trabalhando e não conseguir ir na igreja, não quer dizer que você não está priorizando o reino, ou que você não está colocando o reino em primeiro lugar.
significa que você consegue fazer, você consegue buscar primeiro o reino, né? Indo para o trabalho ou indo para a igreja, conforme for a necessidade do seu dia. Aí veio a pergunta que a Camila trouxe, né? A prática é essa, né? Eu vou para o trabalho, como que eu vou glorificar Deus com o meu trabalho? É isso que a gente tem que fazer. Como que através da minha vida aqui, das minhas ações, né? As pessoas vão me ver como um discípulo de Jesus, né? Então, para mim esse é o exemplo prático, assim, né? Eu pensar nas minhas ações, o fato de eu pensar nas minhas ações e pensar de como que isso vai glorificar Deus, eu estou colocando Deus em primeiro lugar, não seja no que eu estiver fazendo naquele momento. Sim. Ó, o Charles comentou aqui que é buscar a ele, né? Buscar a Deus antes de qualquer passo, qualquer decisão, qualquer ação, qualquer sonho e por aí vai. E eu acho que às vezes a gente coloca Deus, né? Antes das decisões que a gente acha importante, né? Quer dizer que a gente é que a gente acha mais importante, tipo comprar uma casa. Comprar uma casa, você vai fazer um financiamento, ou quem vai comprar à vista é um dinheiro grande que você vai investir e tudo mais. Agora, você gastar todo dia com um cafezinho, com um docinho depois do almoço, tudo isso aí, Deus não faz parte disso, né? Dessa decisão. E a gente não percebe o quanto tudo tem que fazer parte, né? O dinheiro que eu tô gastando com esse cafezinho, ele não vai me fazer falta depois? Ou esse cafezinho, ou esse docinho, ele não vai me fazer mal depois? Sabe, aquela coisa, eu vou comer um hamburgão cheio de bacon, queijo, gordura e Deus abençoe esse lanche que não me faça mal, né? A oração antes de comer, né? Que ele não me faça mal, né? E a gente acaba deixando. É aquilo, a gente não tropeça nas coisas grandes, né? A gente tropeça nas menores. É isso aí. Não, e tem um ponto interessante disso, porque assim, esse versículo aqui, eu lembrei do Salmo 23, né? Porque ele fala, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, assim, a impressão que dá para mim, não sei se para vocês, é que quando a gente busca o reino de Deus, na verdade, a gente não vai sentir falta de nada. Aí eu lembro do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, aí tem traduções que falam, nada faltará, mas tem outras traduções que falam, de nada tenho De nada falta. tem falta. Ou seja, se a gente segue exatamente o que Jesus nos ensina, eu acho que não tem como a gente seguir o reino de Deus e falar assim, poxa, em primeiro lugar foi agora, deixa eu ver o que já consegui aqui resolver meu primeiro lugar, agora deixa eu ver aqui meu segundo lugar. Eu acho que não, acho que tipo, você é só isso que você precisa fazer, entendeu? Eu acho que é o suficiente, que aí Deus vai te guiando nas outras coisas, assim, e você não vai ter nada, falta, é confiança em Deus, na real. Entendeu? Quando a gente segue o reino de Deus, é um gesto de confiança. E a gente vive num mundo totalmente o oposto do que Jesus ensina aqui. E quando eu falo do mundo, engloba tudo. Comportamentos que a gente pode até encontrar nos ambientes que a gente fala, poxa, aqui não, mas a gente pode lidar com isso. Poxa, aqui, ó, por exemplo, está falando aqui de oração. É muito difícil a gente orar. A gente não consegue ficar um minuto com a gente mesmo, entendeu? Às vezes, poxa, eu não me suporto a mim mesmo. Mas aí tem um problema, que onde eu vou, eu tô lá, entendeu? Então não tem como eu fugir de mim mesmo. Então, assim, a gente não tem o costume de aguentar a nós mesmos. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ter uma cultura de oração? Como é que a gente vai ter uma cultura... Ó, o jejum, eu fui entender... Nossa, o jejum para mim era super complicado. Eu entendi o jejum e falei assim, nossa, isso aqui eu passo mal. E passava mal mesmo. Entendeu? Então eu falava assim, poxa... Aí depois eu vendo sobre o jejum, eu falei assim, nossa, tem benefício para a saúde o negócio. E aí faz bem o jejum. Só que eu fui mais não fui pela fé, entende? De novo, desobedeci, fui desobediente nesse ponto. E a oração também, ó, porque assim, ó, quando fala aqui na oração, até mesmo no capítulo 7 do mesmo sermão, capítulo 7, versículo 7, fala, ó, peçam-lhe e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Poxa, eu já estou aqui quase glorificando com esse negócio aqui, tipo, opa, ó, peça vai ser dada, eita, busquem e encontrarão. Você fica naquela vibração, né? Olha, o Palmeiras entrou aí, é forte o Palmeiras aí, ó.
Aí, por exemplo, o que eu entendo disso? Ó, peça, busque, ou seja, pedir. Buscar é mais atitude ainda. E depois que você buscou, você tem que bater. É uma progressão, ou seja, uma continuidade. Exige uma vida disso. Então, a gente hoje vive num mundo que é muito mais difícil em seguir esses padrões que são bíblicos. Então, eu acho que o reino de Deus, ele é primordial, ele é em primeiro lugar, como a gente comentou, mas ele também, ele é suficiente, né? Eu acho que ele é suficiente para a gente seguir, e está tudo aqui, né, bem claro, não é muita coisa. Eu acho que Jesus fez questão de subir no monte e falar essas coisas, e falar assim, gente, ó, está aqui, ó, Não está é com tão vocês. complicado quanto vocês É, estão imaginando, não. exatamente, é isso aí. É bom, se eu puder comentar aí que eu estava lembrando enquanto o Luciano dizia, que lá na frente, né, tanto em Mateus quanto Marcos e Lucas, nos evangelhos aí sinóticos, Jesus vai apontar muito o lado dos fariseus, né, que eles cumpriam todos os requisitos, até os jejuns, né, Luciano, igual você comentou aí, só que com a intenção errada, né, tanto que a gente teve uma lição do docentes que, numa situação, um fariseu orando diante de uma praça pública, ele se gloriava na oração, dizendo que graças a Deus ele não era pecador igual gentil, que ele jejuava 3 vezes por semana e dava o dízimo, e aí pro gentil que estava acreditando em Deus não sobrou nada, né? Também ele, Deus, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Porque ali o fariseu estava colocando as suas vantagens e as suas obras à frente da motivação, né? Quem sabe ali até o holofote, o reconhecimento, a posição dele como alguém na sociedade, mas o reino de Deus ele não consiste nisso, igual o Luciano já comentou. A busca verdadeira do reino de Deus começa com um coração rasgado, igual o pastor pregou ontem à noite no culto. E pensando nesse tema, só para finalizar aqui a minha fala, tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 51, e o verso 16, e diz: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Aí a continuação do versículo diz que os sacrifícios para Deus são um espírito contrito e quebrantado. Então, o reino de Deus ele consiste nessas coisas, do reconhecimento de que nós somos pequenos, o reconhecimento de que Deus é grande, que Deus é o dono, o criador da nossa vida, o dominador, aquele que nos dá as diretrizes, e é por causa disso que nós vivemos, que nós escolhemos, que nós andamos, que nós tomamos atitudes no nosso dia a dia, para glorificar o nome desse Deus, igual o Rodrigo bem disse aí. E não buscar simplesmente as nossas vontades, né? Vou pedir porque Deus vai me dar. Não é uma troca, uma barganha, unicamente para adoração e glorificação do nome de Deus. Sim. Então daria para definir assim, para a gente conversar sobre esse versículo, né? Que buscar primeiro o reino de Deus é ter o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, né? Como a pessoa que define todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, né? E que tudo isso envolve muitas outras coisas, né? Envolve o comportamento, envolve o meu entendimento de necessidade da igreja, né? Porque muitas vezes algumas pessoas se apegam nisso, né? Eu só preciso de Deus, entendi isso, e nisso a gente tem o movimento dos desigrejados, né? Eu busco a Deus, eu oro, eu tomo decisões baseadas na Bíblia, vamos dizer, pelo menos as outras, né? De não ir para a igreja não é tanto, mas não é tanto não é. Né? Mas como encontrar esse equilíbrio diante de tudo isso, assim, de todas essas coisas, opções e etc. Eu acho que até antes de responder essa pergunta, acho que um ponto que é importante a gente deixar claro também, porque a gente falou aqui bastante sobre essa questão de colocar Deus como prioridade em todas as coisas, em todas as nossas decisões. E tem Uhum. muita gente que tem essa visão de que Deus sempre vai aparecer um anjo e dizer para você se você deveria ou não tomar aquele cafezinho, né? E não é isso que a gente está falando aqui, de que para cada decisão que você está tomando, você precisa receber uma profecia dizendo se você deve ou não fazer aquilo. Um sinal de chuva, o É, sol.
O ponto, e a gente sempre reforça isso na escola bíblica, é que Deus ele já deixou a vontade dele revelada, né? E acho que cabe a nós conhecer, né, estudando e conhecendo qual que é a vontade de Deus. Porque o próprio exemplo que você disse, assim, do café e, sei lá, do doce ali que eu tô comendo, eu não preciso perguntar para Deus se eu deveria ou não, né? Se eu conheço a Bíblia, se eu conheço o que Deus espera de mim como cristão, do que Ele espera de mim na sociedade, eu sei se eu deveria ou não estar fazendo aquilo. E eu fazendo aquilo, eu estou fazendo a vontade de Deus, porque eu estou fazendo baseado no que eu conheço da Bíblia. Então, acho que é importante deixar isso claro, que essa questão de fazer a vontade de Deus implica em conhecê-la. E para conhecer, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa. Senão, não tem. Deus não vai aparecer para você todas as vezes falando que você deveria fazer ou não. Então, não dá para criar essa expectativa, né? E aí, sobre essa questão de achar o equilíbrio, assim. Eu e a Camila até já discutimos algumas vezes sobre essa questão de equilíbrio, assim, eu não sei se de fato existe um equilíbrio, né? No fim, Deus, Tenta, né? no fim, Deus exige ele como primeiro e como centro de tudo. Então, o equilíbrio aqui é mais dentro da questão de uma visão mais simplificada, porque no fim a nossa vida toda é centralizada em Cristo. Então, não tem um equilíbrio aqui que eu estou querendo dizer, não tem um equilíbrio entre Deus e o mundo, né? Não tem esse equilíbrio. O nosso é só Deus, né? E aí como que a gente é, não vira um fanático? Eu acho que esse é o ponto, né? Como que a Sim. gente não vira um fanático religioso? E, de novo, eu acho que isso vem muito do conhecimento. Conforme a gente vai conhecendo a vontade de Deus, a gente. A Bíblia é fantástica porque justamente Jesus ele deixou, enquanto no Antigo Testamento foi bastante exaltado ali a questão dos sacerdotes e dos profetas e da relevância deles dentro do cerimonial e de como isso aproximava de Deus. Quando Jesus veio, ele criticou justamente tudo aquilo que foi construído e foi deturpado. Não que aquilo tivesse errado, mas que mostrando que o homem conseguiu deturpar aquilo também, e que não era aquilo que Deus queria, né? Então, o nosso ponto é esse, é conhecer e colocar em prática. Se a gente colocar em prática o que a gente aprende, né, através do conhecimento bíblico, eu acho que naturalmente a gente vai estar dentro desse equilíbrio cristão aí. Sim. Eu li um livro um tempo atrás de um autor chama Kevin DeYoung e o nome do livro é Faça Alguma Coisa. E ele é um livro sobre a vontade de Deus e ele fala justamente isso, assim, que Deus te deu um cérebro para você pensar, ele te fez racional e ele te deu a palavra dele para você ler e entender. Né? Não tem uma mensagem. Porque tem gente que ainda tem gente que acha que tem uma mensagem subliminar, que a Bíblia é muito difícil, que tem uma coisa assim, mirabolante para você entender. E em Deuteronômio 29 fala que assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Né? Foi uma orientação aí de Moisés para o povo e tudo mais, mas se a gente parar para pensar, a palavra de Deus ela foi revelada, está aqui na Bíblia para a gente seguir. O problema é que muitos de nós, muitos cristãos, não conhecem a Bíblia, não leem só aquela parte que eles mais gostam, leem ali os evangelhos, uma cartinha ou outra de Paulo, Filemão ninguém lê, Filemão é ignorado. Mas o problema é que a gente não conhece toda a Bíblia, né? Toda a palavra de Deus. E uma boa teologia, ela justamente nos leva a amar mais a Deus. Se a gente começa a estudar a Bíblia, estudar teologia, e isso começa a me fazer apontar os erros da igreja, os erros das pessoas, eu não preciso de teologia para fazer isso. A gente vendo, né? Só um pouquinho de noção, a gente já começa a ver essas coisas, mas é uma teologia que me ajuda a ter misericórdia das pessoas, né? Não apontar os erros delas, mas ter misericórdia delas e ajudá-las a encontrar o caminho para que a gente possa chegar no céu junto, porque tem gente que
que acha que quer ir sozinho, né? Essa fala sua que está na pergunta, né, do movimento dos desigrejados é até uma questão bem triste, né? Porque Sim. enquanto muitos tentam encontrar benefícios nisso, a Bíblia vai totalmente no oposto, né, dessa prática. Muito embora esse pensamento aí dos desigrejados tenha ganhado força depois da pandemia, né? Que até então eu nunca tinha ouvido falar, foi na pandemia que eu descobri esse nome. Mas, como eu disse, a Bíblia ela não recomenda essa prática, né, de você se afastar da congregação, do ajuntamento, né, dos santos. Pelo contrário, tem diversas passagens que nos recomendam a gente estar junto sempre uns com os outros, porque não citar aí Tiago, o último capítulo, não sei se é o 5, se eu não me engano, mas fala se alguém está triste, cante louvores, se alguém tem necessidade, comunique uns aos outros. Efésios capítulo 4, Paulo vai expressar ali a vontade de Deus para nós, que é constituindo alguns para pastores, mestres, doutores, tudo isso querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, uma prova de que o movimento dos desigrejados ele não tem força é que muitos dessas pessoas que utilizam desse método, né, de ser crente hoje em dia, esse método moderno, falam, eu sirvo a Deus em casa, eu ponho uma pregação no celular e assisto lá e sou edificado. Tá bom, mas você está ouvindo alguém pregar a palavra de Deus, então você está totalmente ali tendo um contato também com alguém que está vivendo esse reino, né? E aí a pergunta que fica, como buscar o reino, como conhecer esse reino, é igual o Rodrigo e a Camila falaram, é você ler a Bíblia. Porque se você quer saber a constituição de um país, as leis de um país, leia as leis, leia as constituições, leia as diretrizes e as normas do Estado, do trabalho. Todo trabalho tem um conjunto de regras lá para você exercer E dentro também da não empresa. conhece. E às vezes fica lá, entendeu? Mas existe a lei, e a lei do reino de Deus é a própria palavra. Então, só para finalizar, João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículo 39, a recomendação de Jesus: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nós vamos aprender sobre Jesus, sobre o reino, sobre quem nós somos, quem nós não devemos ser, porque, igual a Camila falou, se a gente for deixar os nossos pensamentos tomar conta do nosso coração, a gente vai falar, eu não vou mais voltar na igreja porque lá só tem gente complicada. Mas tem uma frase que diz, eu não vou mais para a igreja porque lá tem muita gente mentirosa, infiel. Aí, em resposta, alguém disse, então venha porque tem espaço para mais um. Então, sempre a gente está em aperfeiçoamento Ignorante, né? uns com os outros, né? Tem espaço para mais um para ser transformado e A ninguém vai verdade para o céu sozinho. Eu não vou ter uma sala VIP no céu e até nem quero. Quero estar lá com todo mundo na nuvem lá e comendo lá e é isso, se alegrando. Gente, acho que deu para a gente conversar bastante. Vocês querem acrescentar mais algum ponto? Alguma coisa que vocês leram, ouviram e que. Não, eu queria falar sobre os desigrejados um pouco, né? Porque esse é um espaço que a gente não está na igreja, né? Então a gente está desigrejado. Não, aqui não tem hora, não vai ter sininho para acabar. Pode. Não, é que tipo assim, é igual o Wesley falou, é triste, né? Essa onda que vem, né? E eu já quase que me peguei por ela, assim, falando para vocês aqui, né? Graças a Deus, não, né? Mas normalmente qual que é o perfil de um desigrejado? Não é, normalmente o desigrejado é um cara que já participou da igreja, normalmente é uma pessoa que... Supostamente conhece a palavra. Então, exatamente. Supostamente. Não é alguém que, tipo assim, que, por exemplo, alguém que manuseia a Bíblia, vamos dizer assim, sabe? É isso. Então a pessoa, normalmente o desigrejado deve ter argumentos para defender esse tipo de prática, né? E aí eu vejo muito, eu faço uma autocrítica, nós como igrejas. O que a gente fez que, tipo assim, que deu essa permissão para as pessoas falarem assim, poxa, realmente a gente afastou essas pessoas. É claro que assim, casos e casos, né? Mas a maioria das pessoas, e eu acho que
E todos nós aqui, nós quatro, enfim, outras pessoas aí que estão assistindo, vão falar a mesma coisa. E já passaram por alguma dificuldade dentro do contexto de igreja. Só que tem pessoas que passam e acabam saindo e falam assim, não, isso aqui então não é igreja, igreja sou eu. Tal. Mas igreja desde sempre era convívio com pessoas. Né? Sempre isso. Na Bíblia sempre é bem claro isso. Então, eu faço o convite para se tiver alguém, chegar para alguém que tem esse pensamento, ou que está dessa forma, para ela buscar Deus, um grupo, né, que seja, por exemplo, a gente está falando da nossa igreja, que é uma igreja muito boa, eu acho que a nossa igreja é muito boa, é bem receptiva, é uma igreja que se preocupa com a palavra de Deus, mas você pode encontrar um lugar aí perto de você também, e você vai perceber como que é o agir de Deus quando você está com pessoas, né? Então a igreja em si é importante, né? E outra fala também que eu queria fazer é sobre também a justiça, porque assim, a gente vê essa justiça em confronto com a justiça dos fariseus. E a justiça dos fariseus era o quê? A partir de uma atitude minha, eu consigo alcançar o céu, consigo alcançar Deus, enfim. Era uma atitude da pessoa em si. Só que Jesus vai totalmente no oposto. E ele fala, poxa, se alguém está com fome, você tem que dar de comer, você tem que amar. Aqui travou para mim, Luciano. Para mim também. Também. Pior nós três travados. Assim. Alguém hackeou ele aí, algum desigrejado. Derrubaram o Luciano Pensando aí. que não estamos na igreja. Censuraram o Luciano aí, cara. Derrubaram aí. Bom, vamos esperando ele voltar. Mas ele Eu trouxe. queria só comentar um ponto do que ele trouxe, e acho que Então vai. é importante lembrar também que, assim, na igreja, a Bíblia fala que tem o joio e tem o trigo. Então, a gente tem que lembrar que tem pessoas que estão ali na igreja, mas que não são cristãos. Tá ali na igreja, mas não é cristão. E talvez você tenha sido ferido ou você tenha sido machucado por uma dessas pessoas. E aí não vale você generalizar e falar que. Não estou falando que os cristãos são santinhos e que a gente não É, erra, a gente erra também. Mas tem pessoas que estão ali e elas de fato não são cristãos, é o joio mesmo. E a Bíblia falou que vai ter e que eles vão estar lá até o final mesmo. A gente só vai saber no momento do arrebatamento mesmo. Então, não dá para ter essa ideia de que, nossa, eu vou achar uma igreja perfeita. Uma igreja perfeita vai ter lá pessoas que são cristãos e pessoas que não são, que não estão compreendidas, que está ali mesmo com o objetivo de atrapalhar mesmo, de ser joio mesmo. Então, acho que esse é um ponto. Ver se Sim. o Luciano consegue voltar aí. Eu não consigo responder para ele. Ele mandou no WhatsApp que caiu para ele. Mas complementando essa questão aí também do desigrejado e tudo mais, eu acho que quando a gente começa a tentar buscar Deus, né, sozinhos em casa, né, sem a igreja, a gente acaba perdendo esse aspecto comunitário, né, da comunhão com as pessoas, mas principalmente a gente começa a criar um Deus que ele não existe, né? É aquele Deus que vai me abençoar, que vai me dar o que eu quero, que vai, né, que vai punir os meus inimigos. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente vai criando um Deus que só existe na nossa cabeça, e quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, aí a pessoa ainda já saiu da igreja, aí para de buscar em casa, entendeu? Porque justamente é na igreja, no confronto, eu ouvi um pastor falando uma vez que assim, o fruto do espírito, né, a questão do amor, da paciência, da mansidão, ele se desenvolve justamente nos relacionamentos conflituosos, né? Então, eu não vou desenvolver. É o famoso, se me dá paciência, pede paciência, o que vai vir? Vai vir tribulação pra você resolver. Porque eu não preciso de ter paciência com alguém que pensa como eu, que fala como eu, que tem a mesma opinião, né? Que votou no mesmo candidato que eu. A Bíblia nos chama a amar todo mundo, né? Então, a gente precisa ter
É importante a gente ter essa noção de que o aspecto comunitário também é importante, né? Não dá para a gente adorar Deus sozinho. Voltei. Não vão te calar, Luciano. Não, então, meu celular super aqueceu, entendeu? O tamanho fogo foi dessa live aí, entendeu? Eita, não. Mas foi mesmo, aconteceu isso aí, o celular simplesmente aqueceu demais, né? Enfim. O Rodrigo começou a falar o celular pentecostal aí, mano. Pois é, né? É isso aí. Não, mas é isso. Não nem lembro o que eu estava falando mais. Bom, é só se eu puder fazer um apelo aí, alguém que, né, a gente comentou, se comentou aqui, se surgiu o assunto, pode ser que alguém esteja com esse pensamento, porque não, alguém vai ver posteriormente a live, mas não se deixe levar por esses pensamentos, eles têm muitos benefícios em você estar junto do corpo de Cristo, se não dizer que só há sentido em você estar em Cristo se estiver no corpo, né? Porque quem não está no corpo não está ligado, tá desligado, tá morto, tá enfraquecido e doente. E se, só para reforçar, se essa ideia dos desigrejados fosse realmente válida, a oração do Pai Nosso seria totalmente no singular. Venha a mim o teu reino, né? Venha a nós, dai-me a mim o pão de cada dia, porque, na verdade, todo o evangelho ele consiste nisso, né? Em Deus ele está resgatando a todos os arrependidos, né? Que se converteram em Cristo, todos necessitados, que estavam caídos. Nós que temos falhas, que temos problemas e estamos buscando o aperfeiçoamento e a transformação da mente, igual Romanos 12, né? Transformação da mente para que nós vivamos a vontade de Deus. Então, procure uma igreja mais próxima de você e, por que não, já fazer o convite, venha conhecer a nossa igreja, né? Igreja do Vila Nova Cachoeirinha, tem o endereço aí, a gente passa, entre em contato e deixa Deus trabalhar na sua vida, assim como Ele trabalha na nossa aqui. Essa live é uma prova de que nós dependemos uns dos outros e que nós somos um corpo. Eu aprendo com o Rodrigo, aprendo com o Luciano, com a Camila, com o pastor, e assim a gente vai avançando na fé e sendo aperfeiçoados. Arrasou. É isso aí. Miguel colocou o endereço aí, ó. Qual o endereço aí, o culto e o horário? Gente, tem gente de outras cidades, de outros estados, então é importante reforçar que aqui nos comentários está o endereço da nossa igreja, né, que é Rua do Canavial, número 105, no bairro da Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, capital. Certo? Joga no GPS que chega lá, entendeu? Chega, de qualquer lugar do Brasil você chega, só por. Luciano busca de moto e tudo. Pode É isso aí. Tá vendo, gente? Ó, tá vendo? Por isso que a gente precisa da igreja. Imagina se eu fizesse essa live sozinha. Eu não ia ser tão rica, eu não ia aprender tanta coisa se eu fizesse isso sozinha, né? Então eu agradeço todos os três aí pela presença, pela disponibilidade. Agradeço aí as esposas, né, do Esdras, do Luciano, por permitirem, né, esse momento. A esposa do Rodrigo Amém. Também por permitir esse momento. Agradeço a minha esposa também. Eu terminei pelo celular da Natália aqui, né? Inclusive. Oi? Eu terminei com o celular aqui da Natália, que o meu tá muito quente. Deixa ele recuperar do fogo, né? Aqui, ó. Tá girando, ó. Mas, gente, obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu agradeço a todos que acompanharam a live até aqui. Quem tiver mais dúvidas pode deixar no comentário. Que eles vão responder. Pode mandar pergunta mesmo, que eles vão responder. Certo? Gente, muito obrigado e até a próxima live. Obrigado, gente. Até mais. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.